Leão, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Renata, trazendo hoje 4 revelações que se darão nesta semana, começando pela vida pessoal e emoções. Aqui não tá tão legal quanto eu gostaria, mas faz parte da vida lidar com situações positivas ou não. Diz que vocês terminaram uma relação recentemente. Não sei se foi uma relação afetiva, fraternal, de repente rolou um estresse familiar, vocês podem ter brigado feio com alguém no ambiente de trabalho, talvez estejam até sem se falar. Houve um estremecimento, houve uma ruptura ou uma relação foi estragada, vamos se dizer assim. E agora na semana vai haver uma chance de reconciliar essa relação, quer seja afetiva, de trabalho, de negócios, só que essa reconciliação não é benéfica, porque ela traz mais sofrimentos, impasses, novas discussões e brigas do que qualquer outra coisa. Então eu não tô sentindo que vocês saem na vantagem. Às vezes, numa relação de trabalho, a gente é obrigado temporariamente a tolerar algumas coisas por uma questão de sobrevivência. Tem gente que literalmente não pode ficar desempregada, não pode ficar sem dinheiro, tem mães solos, tem pais que muitas vezes sustentam, além dos filhos, os próprios pais, né? Às vezes irmãos. A pessoa realmente não pode deixar de trabalhar naquele momento, acaba aguentando, acaba se reconciliando, mas ciente de que vai viver outros estresses. Agora, sendo uma situação afetiva, fraternal, familiar, tomem cuidado, porque essa reconciliação vai trazer novos problemas e eu não sei se vale a pena para vocês. Aliás, eu tenho cá para mim que não vale a pena. É que às vezes envolvem filhos, pais, genros, noras, padrastos, e a reconciliação acaba precisando ser mais política do que qualquer outra coisa. Então vocês precisam fazer essa análise. Só não sinto que seja uma reconciliação viável. Então, se vocês de fato não precisam dessa reconciliação, com o perdão da colocação, podem ligar o F e vida que segue, melhor é que a reconciliação não aconteça. Agora, se envolve uma questão familiar, de bem-estar coletivo, né? Eu preciso me reconciliar com a minha nora, eu não quero ter demanda com a mãe dos meus netos, com o meu genro, com o pai dos meus netos. Aí vocês façam uma análise, mas que novos problemas acontecerão, isso é fato. É uma reconciliação literalmente infrutífera. Reconcilia-se por uma porta e, ao mesmo tempo, todas as discussões, entraves, dificuldades começam a acontecer. No caso de serem reconciliações afetivas, nossa, não recomendo. Então, aqui a gente tem uma situação muito delicada que precisa ser muito bem analisada para não trazer mais desalinhos do que qualquer outra coisa. Vamos ver a vibe do dinheiro. Graças a Deus aqui a gente tem uma situação positiva. Tá falando com pessoas que passaram ou que estão passando por muitos aborrecimentos. Eu não sei dizer de que tipo, pode ser endividamento, agiota correndo atrás de vocês, falta de emprego, um emprego onde a pessoa mais não recebe do que recebe, ou um trabalho onde a pessoa literalmente é explorada. Tem N possibilidades. E agora, na próxima semana, uma mudança vai direcionar vocês ao equilíbrio. Então, alguma coisa boa acontece. Pode ser a chegada de um dinheiro extra, como uma comissão mais alta, antecipação de 13º salário. De repente, alguém que precisa se aposentar, que já fez o pedido, consegue a efetivação do processo. Concessão de licença maternidade, auxílio doença, auxílio reclusão, pensão por morte, até aposentadorias por invalidez estão beneficiadas. Novos trabalhos, freelancers, algum aumento de salário, a venda de um imóvel, de um veículo. Alguma coisa legal vai acontecer, principalmente já nos próximos 4 dias, e leva vocês a um estado de equilíbrio que, obviamente, é melhor do que os perrengues que vocês vinham passando. Então,
Então é assim, gente, quando eu falo sobre equilíbrio, obviamente eu não tô falando sobre riqueza. Não é prêmio de Mega Sena, não é ninguém sendo promovido à categoria financeira do Neymar. Mas vocês conseguem dar conta das despesas através dos ganhos, vocês se equilibram, o que para mim é ótimo. Qualquer coisa que não seja problema e desgaste já está valendo. Vamos lá. Olha, aqui tá falando muito com os solteiros. Lembrando que, quando eu me refiro a solteiros, eu englobo pessoas viúvas, pessoas separadas, pessoas que literalmente nunca tiveram relacionamento ou que ficaram solteiros recentemente, há alguns anos. Pode ser que tenham pessoas que estão me assistindo pela primeira vez e que não entendam a maneira como eu configuro as questões de relacionamento, tá? Então, assim, tá falando sobre dois tipos de pessoas. As que vão continuar solteiras na semana, porque não vão conhecer ninguém legal, ou se conhecerem podem se desanimar um pouco. E aqueles que até vão conhecer alguém, mas que não conseguem pactuar uma relação, provavelmente porque o santo não bate. Inclusive, pode sim acontecer de vocês conhecerem pessoas cujo caráter não seja assim muito bom. Então é uma semana muito neutra, apesar destes solteiros realmente quererem um relacionamento, ainda não rola nos próximos dias. Ou porque vocês não conhecem ninguém, não se interessam, não há compatibilidade, ou porque vocês até conhecem, mas é meio fim de feira, vamos se dizer assim. Pessoas que não necessariamente valem a pena. Inclusive, aqui tá falando sobre pessoas problemáticas, podem ser viciadas, podem ser muito imaturas, de caráter duvidoso. Sabe aquela galera que passa rodo em todo mundo, que não tem respeito por ninguém? Aí não vale a pena. Aí a solteirice acaba sendo muito mais vantajosa, né? É aquela coisa do antes só do que mal acompanhado. Tem gente que vibra na frequência inversa, antes mal acompanhado do que só. Mas não é o que a espiritualidade aconselha aqui, não. Até porque, querendo ou não, mesmo insistindo numa má companhia, não vai rolar. Porque a espiritualidade já se decidiu que vocês podem até bater cabeça, mas não permanecem naquela sofrência, tá? É assim. Eu tô vendo pessoas que estão tendo uma conduta que é malévola para a saúde. Pode ser que estejam fumando, bebendo demais, usando drogas, comendo demais, comendo coisas que não são boas, se colocando em situação de risco. E essas pessoas já foram orientadas por terceiros, tanto médicos quanto não médicos, a pararem de ter essas atitudes. Só que não pararam. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. A espiritualidade vem pedindo sabedoria para vocês. As consequências desagradáveis podem não se dar por agora, mas elas vão chegar. E aí vocês vão se arrepender. Então, seja lá qual conselho ou orientação vocês receberam, é melhor seguir na risca antes que vocês derramem lágrimas sanguinolentas. Tá bom, meus amores? Principalmente se vocês receberam uma orientação médica. Porque às vezes, quando a gente recebe uma orientação da mãe, do pai, do amigo, do vizinho, do companheiro, companheira, a gente meio que ignora porque é uma pessoa leiga, né? A pessoa talvez nem saiba o que está falando. Mas quando é um médico, um dentista, um enfermeiro, um terapeuta, com certeza a pessoa sabe do que está falando. O mesmo vale para um nutricionista, tá? Então, é importante que vocês sigam essas orientações e que vocês vibrem na frequência da sabedoria, porque cabeça que não tem juízo é o corpo que padece, tá bom, meus amores?